Eita, e o pior aconteceu. Deu ruim, deu muito ruim pro América. Infelizmente, o América está de volta à Série D do Campeonato Brasileiro para o ano de 2024, de onde tinha acabado de sair depois de 6 anos de peregrinação nessa própria competição. E não me surpreende. O torcedor obviamente está de luto, eu como torcedor do América também tenho essa tristeza, mas já era algo absolutamente visualizável para o torcedor que está acompanhando, para o torcedor que vai a campo, para aquele torcedor que está observando o cotidiano do seu clube. Não foi algo que me pegou de surpresa. Tanto não me pegou de surpresa que o meu amigo que agora está me acompanhando, me dando esse privilégio de acompanhar esse vídeo, pode estar vendo aqui, quando acabar, vai aparecer o card, quando eu coloco lá o primeiro vídeo, a América na rota do rebaixamento, inclusive fazendo até uma digressão histórica a respeito dos primeiros rebaixamentos lá da década de 90, como estava tudo devidamente desenhado, como as mesmas características circunscreviam o América do ano de 2023. Também vou anexar para você aqui ter facilidade de acessar o vídeo que eu gravei acabando o primeiro tempo da partida, dizendo que iria ser preciso o mesmo milagre que aconteceu contra o Souza da Paraíba no ano passado na Paraíba, onde o América desce perdendo o jogo por 1-0 fora da segunda fase do Campeonato Brasileiro Série D e consegue virar aquela partida. Porém, eu achava o Floresta favorito por ter mais interesse na partida, porque valia também a permanência do Floresta. O Souza naquela ocasião não estava mais interessado, uma vez que classificado já estava. E aí a competição também é outra, né? Apesar da equipe do Floresta ser uma equipe muito, mas muito limitada, acabou prevalecendo aquela equipe que soube jogar de forma inteligente, soube cadenciar o jogo e soube neutralizar o praticamente nada que o América Futebol Clube produziu ao longo da partida. Porque, senhores, se dependesse da partida que o América fez hoje frente ao Floresta, perdendo por 1-0 no final desse jogo, eu digo aos senhores que eu acho mais fácil o Palmeiras ser campeão mundial e chegar a esse momento do que o América fazer um único gol na equipe do Floresta hoje. Também tinha dito no vídeo à tarde, há pouco, que eu confiaria mais naquela equipe da Aparecidense que eu vi jogar aqui em Natal, diante de 20 mil americanos na Arena das Dunas, do que na equipe do América Futebol Clube. Tamanha a falta não só de futebol, mas até de comando, de organização e também por um fator muito importante. O América perdeu 3 peças fundamentais. Alan Ferreira na defesa, grande defensor. Vinícius Paulista, único volante, homem de pegação, homem que é aquele cão de guarda que bloqueia o meio de campo, qualidade de passe, e o Gabriel Silva, que apesar de não ter feito boas finalizações contra a própria Aparecidense, que poderia ter livrado o América do rebaixamento, mas era um jogador que queria jogar, muita vontade, muita disposição. Perdia gols contra a Aparecidense, se revoltava, só faltava rasgar a camisa, a torcida não ficava nem com raiva. Por quê? Porque ele fez aquilo que lhe era possível naquele instante. Ele entregou tudo que ele tinha em campo. E diante desses desfalques, a dificuldade se fez sentir contra o Floresta. E para piorar as nossas dificuldades, eu quase que não acreditava no que eu estava a ver. Segundo tempo, o América precisando de um gol ao menos para vencer a partida. Figueirense 0, Manaus 0 no Orlando Scaperli. O placar que não favorecia a equipe do América, que morre abraçado com o próprio Manaus, que também não vence o Figueirense. E aconteceu que o professor Dado Cavalcante me tira o Wallace pernambucano, que é, apesar de não ter feito uma grande partida mais uma vez, o único jogador que consegue naquele setor intermediário de campo fazer algum tipo de articulação de jogada, para a bola no pé, domina, prende a marcação e consegue jogar a bola. E me tira o Vinho e coloca no seu lugar Álvaro, um atleta que, se juntar a capacidade técnica do Álvaro, o reforço para o ataque, mais o Renan Gorne, também trazido pelo professor Thiago Carvalho, juntando os dois, não dá a capacidade técnica, tática e a completude do jogador que é o Wallace pernambucano. E ele me saca
O Tanque, melhor jogador do América do ponto de vista técnico, embora não esteja numa boa fase definitivamente. E me saca o Elvinho. E o América fica definitivamente sem articulação porque o Álvaro não disse a que veio. E ainda no final do jogo entrou o Renan Gorne. Eu preferi o Alas Pernambucano sozinho ao invés desses dois atletas juntos. E coloca o Mateuzinho no meio de campo. Quando deveria ficar o Elvinho, mantém o Elvinho, coloca o Mateuzinho para melhorar a qualidade desse passe e faz a bola chegar mais na frente. Porque simplesmente matou qualquer possibilidade das poucas articulações que o América fazia com a bola no chão. Nem chegou mais pela direita, nem chegou mais pela esquerda, nem chegou aproximando pelo meio. O América Futebol Clube não fez mais nada. Por isso que eu brinquei agora dizendo, eu acharia mais fácil o Palmeiras ganhar o seu primeiro Mundial do que o América hoje fazer um gol no Floresta. E precisava de um único gol para poder se safar do rebaixamento, que, como eu disse no começo, senhores, meus caros amigos, não me surpreende. Pelo conjunto da obra, não me surpreende. Mais à frente eu vou fazer as minhas avaliações, os meus pitacos, os meus 3 tostões de opinião. Deixa a tua opinião aí. Quer participar? Os comentários estão aí. Não somos donos de verdade. Estamos aqui para nos divertir e trocar uma ideia sobre esse nosso prazer, essa nossa alegria. E nem sempre a alegria, como hoje foi para a torcida do América, em ver o seu time retornar para a última divisão do futebol nacional, para essa cratera sem fim que é a Série D. E você vai ter a chance, a oportunidade de analisar em perspectiva o que eu vou falar agora, que é, olha só, começa 2023 e o América renova com praticamente todo o plantel, o elenco campeão de 2022. Sendo que, senhores, o América já não tinha uma grande equipe em 2022. Já não tinha aquele time vislumbrante, aquele time de encher os olhos, um time que entra precisando vencer o Souza em Souza na Paraíba para se classificar entre os 4 na Série D, em conseguindo aquela virada magistral e mágica que hoje acabou não se repetindo na divisão de cima na Série C. Depois daquela vitória, o América embala, mata a Jacuipense, mata o Motoclube, vence o Caxias do professor Tiago Carvalho e o América Futebol Clube acaba depois passando pelo São Bernardo e acaba vencendo o Pouso Alegre na final. Inclusive as 2 vezes, 2-0 Arena das Dunas e 1-0 no jogo da volta. Ou perdeu no jogo da volta, acho que o América perde no jogo da volta. Ganhou as 2 contra o São Bernardo, foi isso. No entanto, inclusive, esses 2-0 que o América fez na rodada retrasada aqui na Arena das Dunas de Natal, eu achei, por mais que acabou com 12 pontos, senhores, mas pasmem, eu achei o Pouso Alegre mais time, uma equipe com mais qualidade individual do que aquele Pouso Alegre que foi vice-campeão, porque na divisão de cima, o nivelamento da competição é diferente. Inclusive um jogador, Natan, por exemplo, que sendo torcedor do ABC, eu ficaria buzinando lá no Instagram, ó, presta atenção num garoto como esse, entre meia dúzia de jogadores que poderiam compor esse elenco do Alvinegro de Natal para a Série B, mas isso também vai ficar para outro vídeo. E morrem os 2 abraçados, o campeão e o vice da Série D caem, tombam na divisão de cima, assim como o Campinense, quando se classificou em cima do América em 2021, também faz. Mantém o mesmo treinador, mantém aquela base que sobe com o professor Ranieri Barbosa lá naquela ocasião, quando sobe junto com o ABC e com o Atlético Cearense e acaba no que acabou. E eu vi o mesmo roteiro acontecer, senhores. Parecia um déjà vu sem eu nunca ter visto. Começamos com a mesma equipe, com o mesmo professor Leandro Senna em 2023 e o time começou reforçado com o atacante Ítalo Carvalho, que estranhamente não ficou no América, eu não consigo compreender, porque o Ítalo Carvalho sozinho, senhores, produziu mais do que o Álvaro e o Renan Gorne juntos nessa competição. E onde é que está o Ítalo Carvalho? Está nesse instante jogando pelo Voltaço, pelo Volta Redonda, lá nas cabeças da tabela. Devidamente classificado, vence a Aparecidense fora de casa, que veio aqui ao América e provavelmente poderia ter saído daquele jogo com 20 mil americanos na arena com a vitória, caso não fosse o goleirão Renan Bragança fazendo 3 defesas extraordinárias. E aqui eu vou falar também do Bruno Pianissola. Minha gente,
Os melhores atletas do América Futebol Clube foram os goleiros durante toda a competição. Bruno Pianissola e Renan Bragança nessa reta final. Se não fossem esses caras, o América já estaria rebaixado há umas 5 ou 6 rodadas atrás. Então começa esse ano reforçado com o Ítalo Carvalho, reforçado com o Luiz Paulo pela lateral direita e o Norberto. E a torcida, e eu inclusive, colocávamos muita expectativa, achando que pronto, chegou esses reforços, chegou o Norberto, agora o time está pronto para a Série C. Não, não está. Ainda que tivéssemos o Norberto, por mais que ele tenha experiência, a bola no pé que ele tem, não é aquele garoto que eu vi estrear numa situação de ABC e América, que o América na ocasião na Série C, o ABC com a Série B, levar uma cotovelada do Ricardo Oliveira, jogou no ABC, jogou no América, um senhor primeiro volante, e era um garoto com muita bola no pé, continua hoje com a experiência que ele tem, passou por grandes clubes, Série A, Série B do Campeonato Brasileiro, Cruzeiro, Ponte Preta, Curitiba. No entanto, faltava vigor físico ao Norberto já no estadual. Na Série C nem se fala, esquece, é outro nível, é outro patamar acima. Estava na minha frente quando o Norberto veio a se machucar no jogo contra o Alecrim, no Barretão, onde arrebentou com os ligamentos, ainda não está em condição de jogo, mas o vigor físico provavelmente não seria condizente com o que a Série C exigia. E o América mantém a mesma base, senhores, mantém o professor Leandro Senna. E ainda que tivesse tido várias vitórias no estadual, que não dá para se enganar com o estadual, que foi o mais fraco de todos os tempos, e provavelmente a seleção aqui do bairro de Solidade 2 teria alguma competitividade, tamanha foi a fraqueza técnica que nós tivemos no campeonato estadual, o Potiguarzão do ano 2023. Digo isso de ter acompanhado do primeiro ao último jogo em loco do América Futebol Clube. Quer seja na Arena América, depois quer seja na Arena das Dunas, ou os 2 jogos Alecrim e Santa Cruz, que foi no estádio Barretão. Então, esse time do América no ano de 2023 começa não conseguindo a sua classificação para a pré-copa do Nordeste, não faz um único gol no CSA, faz 5, o Wallace Pernambucano faz 4 gols no Motoclube dos 5 pela pré-copa do Nordeste. O Motoclube com o Sub-23 e tinha feito um apenas jogo oficial contra o próprio América no Arena das Dunas, e toma aquele sacode. Porém, até ali, tinha juntado esses garotos do Sub-23 do Moto e só tinha feito um outro amistoso contra times de seleções de cidades, seleções municipais. E quando você chega contra o CSA com um time mais robustecido, com o professor Roberto Fonseca, que na minha opinião deixa a desejar com relação à prateleira de bons treinadores para o nosso nível local aqui, o empate é 0-0 e acaba acontecendo de ser eliminado nos pênaltis. E o América não faz gol. O América não faz gol no Iguatu e é eliminado na Copa do Nordeste por 1-0, poderia ser 3. O América não faz gol no primeiro clássico contra o ABC com uma única finalização. O América não faz gol no segundo clássico contra o ABC, perde de 1-0, naquele gol polêmico, passa ou não passa da linha. No entanto, ali, a única finalização do América foi no segundo tempo, uma cabeçada de escanteio do lateral Luiz Paulo, que o Simão, o goleiro do ABC, fez uma grande defesa. E o América vem a fazer no terceiro clássico contra o ABC esfacelado, vindo de um jogo partido em 2 tempos pela Copa do Nordeste com o Sport Recife, morto, o alemão entrou e jogou 5 minutos, caiu no chão, saiu os caras completamente sem condições. Caiu um poró d'água lá, o jogo começou no dia, acabou no outro, e o ABC ganha por 2-1. Em um gol de jogada individual do Wallace Pernambucano. Quando ele chuta, a bola passa embaixo das 2 pernas do Richardson, bate, engana o goleirão Simão. Esse era o retrato do América. O professor Leandro Senna foi demitido e agora estou vendo na crônica esportiva alguns nostálgicos dizendo não era para ter demitido o professor Leandro Campos. Com toda gratidão ao professor e a esse elenco que nos deu o acesso e o título da Série D, mas eu quero lembrar aos senhores que o professor Leandro Campos vai ao Sergipe, assume lá o Gipão, um time de um elenco de não se jogar fora, porque lembre-se que foi garfado contra o Botafogo do Rio de Janeiro, hoje sobrando na Série A, na Copa do Brasil. Leva do América o Juninho, grande volante, leva do América o Tércio Cajá, que foi subaproveitado na equipe do América, assim como o Iago, assim como o Aleph poderia ter tido mais abertura nesse time. Então,
foi acontecendo uma sucessão de erros que era visível que a situação não estaria favorável para chegar forte numa Série C. Entra o Thiago Carvalho, de alguma maneira, não se sabe como, consegue, olhando para a crise do ABC, do então técnico Fernando Marchiori, o América consegue esse título estadual. No entanto, entra na Série C e no primeiro jogo já contra o Ipiranga, quando eu vejo aquela diferença técnica para o que eu estava assistindo até então no campeonato estadual, eu disse, olha, vai complicar a situação. Muito, muito, muito mesmo. Ainda que reforçado, e eu acredito que este time que hoje foi rebaixado, se ele fosse ser confrontado com um time que foi o campeão da Série D do ano 2022, eu acho inclusive esse time mais forte. No entanto, ainda não chegou ao nível da competição, porque esse time de 2022, com o professor Leandro Senna, ele consegue embalar, esse time consegue, pela tradição, pela camisa, este acesso e esse título, no entanto, quase fica de fora, e começa, quase fica de fora em 2022, na Série D, e começa o ano 2023 não fazendo nada contra o ABC, teve enormes dificuldades contra o Potiguar de Mossoró. Eu estava na arena 1-1. Márcio Mossoró dominou a partida, jogou uma bola fina. O placar foi 1-1. E este América não consegue vazar a equipe do Iguatu e não consegue também a sua classificação para a Copa do Nordeste perante a equipe do CSA. Então, era um mau presságio. Entra era Thiago Carvalho, que foi talvez o fator mais preponderante para esse rebaixamento, porque demorou muito para um treinador que era uma aposta, que parece que teve uma multa rescisória de R$200 mil, sai do Caxias, faz um grande campeonato gaúcho, mas na Série C é um outro nível, são outros atletas, é uma outra competição, é uma outra prateleira, são outros treinadores, não é aquela enorme limitação técnica que a gente vê. E eu vou voltar a ver na Série D 2024, e acaba que o trabalho não deu certo, o trabalho estava evoluindo. Eu vi o América fazer um gol no aperreio no Operário, mas o Operário poderia ter vencido aquele jogo lá no Barretão. Eu vi o América vencer o Brusque por 2-1, 2 gols de Rafinha. No entanto, o Brusque praticamente brincou com o América na Arena das Dunas. Quem estava lá sabe do que eu estou dizendo, que o Brusque tinha enorme facilidade, inclusive treinado pelo que foi campeão pelo Globo, vice-campeão pelo Globo 2017, Luizinho Lopes, é o treinador da equipe do Brusque, que está também lá nas cabeças e vai brigar pelo acesso. Eu vi aquele time, não, esse time vai escalar a tabela. E ganha do CSA, mas fazendo uma única finalização. O CSA manda no jogo, era apenas a segunda partida do professor Marcelo Cabo, que tinha saído do Remo e voltou ao CSA. Era essa a situação do América. E vai patinando, e não apenas o América não demonstrou nada em termos de evolução. Uma vantagem que eu vi foi que, com o professor Leandro Senna, a linha de zaga não tinha saída, ficava preso. Um ping-pong entre Edson Silva, xerifão, com outro xerifão, Jean-Pierre. Com o Thiago Carvalho, não. A equipe já abria os seus dois laterais e saía com o goleirão Bruno Pianisola com os pés. No entanto, aconteceu uma coisa que eu achava muito estranha e até tosca, que ficava 3 homens de referência, Zé Wallace Pernambucano, Rafinha, ou o Léo Rafael, se eu não me engano, lá plantados no ataque numa linha reta. Porque quando você vê essa saída de bola estilo Fernando Diniz, começando na linha defensiva, batendo tiro de meta nos lados, o time tem que recuar e fazer uma aproximação para que ele vá subindo em bloco, vá progredindo no campo, ganhando espaço junto. E não era isso que o América fazia. Melhorou esse aspecto de saída de bola. Leandro Campos, Thiago Carvalho, e somente isso. Porque do meio não tinha nenhuma criatividade. O Vini Guedes acabou não correspondendo à expectativa, foi o volante de destaque do Gauchão, mas chegou aqui e não conseguiu manter o mesmo patamar de futebol. E as contratações, elas não estavam tão acima do que o América já dispunha. Porque o América não começou bem o ano. O Araújo não era o mesmo Araújo, não tinha o mesmo rendimento. O Aleph não tinha o mesmo rendimento. O próprio Tescajá não tinha o mesmo rendimento. O Elvinho chegou a sair de campo uma ou outra vez no campeonato estadual sobre vaias. O torcedor que não estava indo no estádio, talvez ele não saiba dessa informação. E o Wallace Pernambucano foi um franco declínio, mas não só apenas isso. A competição de cima é de um nível mais difícil, tanto é que o Tanque faz apenas 2 gols na competição, que foram 2 gols de pênalti, um na terceira rodada contra o Botafogo da Paraíba e o outro agora na 18ª rodada contra
17ª rodada contra o Pouso Alegre, o segundo gol da vitória de 2-0 sobre o Pousão de pênalti. Foram os 2 gols do Wallace Pernambucano. E aí dizem, mas era para ter deixado o professor Leandro Senna. Leandro Senna vai para o Sergipe, vai com esses jogadores do América que eu disse, Juninho, Protesto Cajá, mais um outro atleta, e não consegue a classificação na Série D. Passou o Bahia de Feira, por exemplo, que fica classificado contra o Potiguar de Mossoró, com aquela base forte do Potiguar, ali na primeira fase de mata-mata. Então, é só a gente observar que as competições elas geram níveis de competitividade, nível de dificuldade diferente. O professor Leandro Senna provavelmente já tinha dado o que tinha que dar para esse ano 2023. Da mesma forma, Thiago Carvalho demorou demais o ponto de involução do time vir piorando e não demitiu para tentar um outro fôlego, tentar um ânimo para a equipe. E o ponto decisivo que não me surpreende o rebaixamento, que hoje somente se consumou, foi quando o América tomou a virada para o Manaus. Minha gente, quando tem esses jogos assim, lanterna vice-lanterna, você vai pegar, no caso Manaus, ali lanterna, e você, com todo respeito ao Manaus, mas com um elenco muito mais limitado que vira a competição, ele disse, esse time vai cair. Caiu hoje Manaus, junto com o América. E tinha 2 partidas apenas que o Moacir Júnior, professor, estava ao comando da equipe do Manaus. E o América consegue perder esse jogo. Na 12ª rodada, juntando esse fator com a contratação do Dado Cavalcante, que o meu amigo, Dr. Vídio Fernandes, advogado, meu colega de direito da FRN, disse, ele já rebaixou 2, 3 times. Provavelmente o América vai ser mais um deles. Dr. Vídio, você estava certo. Eu ainda acreditava, não, talvez dê certo, eu estava errado. O professor Dado Cavalcante, ele não era o nome mais apropriado para esse momento, ele não soube fazer a melhor extração com o material humano que ele tinha nas mãos, porque nem de longe o América era a pior equipe da competição. O América não tem um elenco, apesar de não ser brilhante, para estar na 18ª posição. Senhores, os times que se classificaram, se você pegar a tabela de classificação, e se você assistir os jogos, tanto na Arena das Dunas, quanto pela televisão, você vai perceber que não tem nada de extraordinário. Mas não tem nada mesmo, não tem aquele time que você possa pensar assim, não, esse time destoa. Eu acho que o Brusque um pouquinho melhor talvez, Volta Redonda em evolução, com o Ítalo Carvalho que jogou no América, no campeonato estadual, que eu não sei porque não foi mantido lá no seu ataque, mas não tem nada de diferenciado. Confiança, minha gente, ganhou do América aqui de 1-0, que tem 4 jogadores que eu diria que são bons. O Negueba, que é um atacante rápido, super finalizador. O Riquelme, que é um meio campo baixinho, estilo Elvinho, que sai conduzindo a bola, joga um bolão. O Dione, muito conhecido nosso, é aquele 10 do meio de campo. E o Salazar, que é um zagueirão de 3,45 m de altura, que o América passou todo o restante do jogo tentando alçar a bola de cabeça na área. O Salazar não precisava nem subir para poder fazer o corte. Não posso nem analisar o goleiro do Confiança, porque naquela ocasião ele não foi testado. E aí o América ainda tenta se organizar, ainda vai tentando arrumar a casa, e cada jogo vai oferecendo a sua dificuldade. O Dado Cavalcante não consegue pegar essas peças e fazer com que o América fosse um time mais compacto. Inclusive, apesar de acreditar a maior parte dessa responsabilidade do rebaixamento ao trabalho do professor Thiago Carvalho, que definitivamente não foi bom, mas eu achava que defensivamente o América ainda era melhor, era mais difícil penetrar a defesa do América do que com o professor Dado Cavalcante. E chega praticamente respirando por aparelhos, passa toda a competição nessa zona de rebaixamento, e aconteceu que quando ganhou do Pouso Alegre, poderia ter perdido, o Pouso Alegre teve 3 chances claríssimas no primeiro tempo, o América consegue vencer, respirou. Mas eu penso, isso Dia dos Pais, a torcida do América presente, 16 mil pessoas, lá estava todo o público alvirrubro. Contra a Aparecidense, na minha cabeça eu pensava, se não matar a Aparecidense aqui, vai para o último jogo e só um milagre. Dito e feito. Acaba 0-0. Um gol que foi anulado, que até agora não se tem uma definição se foi ou se não foi, mas a verdade é que a Aparecidense poderia ter vencido o jogo. Renan Bragança, o goleirão do América, foi o melhor homem em campo. O Aparecidense tem uma equipe certinha, bota a bola no chão, joga direitinho e acaba de 0-0. Todo mundo indo embora para casa, e eu pensei, pronto, agora provavelmente é só esperar
a cena final desse triste capítulo, porque o América não apenas está na rota do rebaixamento, mas ter que vencer o Floresta em Fortaleza, com este time, com estes desfalques que eu falei, Alan Ferreira, Vinícius Paulista e o Gabriel Silva, dificilmente vai dar bom para o América, e de fato não deu. O jogo de hoje foi simplesmente a tragédia de uma morte anunciada, nada no primeiro tempo, o segundo tempo conseguiu ser pior, com os grandalhões lá na frente, o Álvaro com o Renan Gorni, e você simplesmente fazia ligação direta, o Everton Silva sai machucado, o zagueirão estafa por provavelmente não ter jogado, não ter tido ritmo de jogo, mas entra o zagueirão Edson Silva e é em cima dele que inclusive o América leva o gol, né, vindo do lado direito, um chute cruzado já no apagar das luzes, mas poderia jogar mais 2, 3, 4, 5, 10 partidas com o futebol do jeito que estava hoje, não teria nem esperança do América fazer um gol, porque o goleirão do Floresta não foi experimentado, simplesmente não existiu aquele jogo de jogar a bola na área, lançamento longo de todo jeito, não era nem pelas laterais, era do jeito que fosse, e o América simplesmente se despede desta competição e deste ano de futebol da maneira que começou. Não estava bem, no meio permaneceu não estando bem, apesar de ter se tornado SAF, muitos erros foram cometidos e o América hoje infelizmente amarga esse rebaixamento. Quero deixar aqui a menção especial para a torcida do América. A essa torcida parabéns, mais de 100 mil espectadores em um ano muito difícil, e a torcida foi comparecendo, foi chegando junto, inicialmente foi se associando, estava bem no estadual, apanha na pré-copa do Nordeste, apanha na Copa do Brasil, dá aquela estancada nos sócios, mas presencialmente o torcedor pagava seu ingresso, comparecia, apoiava, mas infelizmente, conversando inclusive com torcedores nas arquibancadas, isso já era previsível, provavelmente ia acontecer o que de fato aconteceu. Então, parabéns ao torcedor americano, e o que resta agora para a torcida do América é saber que essa tristeza passa, esse luto passa, vai ter que recomeçar tudo de novo e ter esperança que dias melhores virão. Porque virão, não sabemos quando, mas vai vir. Para terminar, eu digo, passamos 6 anos na Série D. E ano passado, no acesso contra o Caxias do próprio professor Thiago Carvalho, nem no acesso do América à Série A em 1996, diante do Náutico e contra o Londrina, eu tive a alegria que eu tive no acesso contra o Caxias, nem no acesso com Souza, levando o América nas costas naquele acesso em 2006 também para a Série A, eu tive aquela alegria de sair de 6 anos, o futebol do Rio Grande do Norte, afundado nessa situação. Eu não tive essa alegria que eu tive ano passado, de ver os 2 maiores clubes do meu estado afundados em 2021 na Série D e todo mundo praticamente tendo que adotar um grande clube de fora, um clube que ele vê na televisão, um time grande do futebol brasileiro e o futebol do nosso estado sendo esquecido, ficando para trás e toda hora regredindo na condição que hoje nós estamos, onde podemos ter um triplo rebaixamento, o Verdão rebaixado, Alecrim Futebol Clube para a Série B do estadual, o América hoje rebaixado, o ABC, para mim, do jeito que eu vi contra o Manaus, ó, o América tá flertando com rebaixamento, acho que não vai dar. O ABC perde para o Londrina na mesma situação, um time que ia ser rebaixado também, tá com cara de rebaixado, tanto o Londrina e o ABC não vence no Arena das Dunas. Então, quando você vê essas características, todos esses sinais se montando e sinalizando algo, não tinha como ser diferente. Era a fórmula do fracasso. Infelizmente o América vai ter que retornar e ter que remar tudo de novo. Parabéns a essa torcida americana que compareceu em massa. O mundo não acabou, a vida segue. Isso aqui é a nossa diversão, é a nossa alegria, esportes e mais notadamente futebol. E esse foi o meu resumão, aqui ainda no calor da emoção, ainda sobre efeito da emoção do rebaixamento. Depois em outros vídeos menorzinhos eu vou tentar destrinchar alguns aspectos pontuais disso que eu fui sistematizando ao longo desse vídeo. E agora eu quero a tua opinião, participa comigo, vem resenhar, não precisa colocar o comentário aqui para ou gerar engajamento ou compartilhar o vídeo, não. Se você tem um vídeo, melhor dizendo, se você tem um grupo no WhatsApp
com amigos que gostam do futebol do Rio Grande do Norte, que são torcedores do América Futebol Clube, do ABC, do Alecrim, do Potiguar de Mossoró, que fez grande campanha. Não deixe de acreditar no nosso futebol, não deixe de ir a campo, não deixe de incentivar, porque afinal de contas, eu particularmente torço para o América e somente para o América. Aprecio todas as séries de futebol brasileiro, a AB, a Série A, a Champions League, Taça Libertadores do América, mas eu não abro mão de ver no meu estado, na minha cidade, no nosso local, o nosso futebol ao vivo e em cores. Então participe aqui comigo, comenta, vai no grupo do WhatsApp, é hora de zoeira mesmo, pode zoar, o torcedor do América pode chorar, mas tudo isso vai passar. Um novo dia virá. Isso era o que a gente tinha para agora, né? Então, agora fica com você a participação, continuação dessa resenha. Um grande abraço e até a próxima. Obrigado por ter assistido.